Olá, olá, amores e amoras, tudo bem? A gente vai falar hoje um pouco sobre a primeira fase do modernismo, mas especificamente sobre os autores e as obras, né? Esses principais autores e obras desse momento de primeira fase. Vocês sabem, se não sabem, estou dando um spoiler, que o modernismo ele vai se dividir em 3 fases, ok? E aí a gente vai tratar da primeira. A primeira fase também conhecida como fase heróica ou fase de desconstrução, fase de ruptura, tá bom? Elis, então por que você botou esse quadro de criança aí? Não é um quadro de criança, veja bem, esse é um quadro de Tarsila do Amaral, vocês devem ter ouvido falar dela em algum momento. Se não ouviu, corre lá na internet, dá uma bugada. Tarsila do Amaral, que todo mundo conhece como esposa do Oswald, e eu não gosto de tratá-la dessa forma, porque eu acho que ela é muito maior do que ser, né, enfim, a esposa do Oswald, embora o Oswald tenha sido um cara sensacional. Tarsila foi a nossa grande artista plástica do início do século XX e que pintou, dentre outros quadros muito conhecidos, Abaporu. Abaporu, sabe qual é? Aquele que tem uma pernona, um pezão e ele tá assim, cansadinho? Sim? Se não souber, já sabe, né? Vamos dar aquela pesquisada. Abaporu que vai servir como a grande fonte de inspiração para um movimento que é o nosso grande movimento modernista, que é o movimento que dá origem a tudo que a gente conhece de literatura moderna aqui no país, inclusive a Tropicália, aquele movimento lá, sabe? Sim? Novos Baianos, Caetano, Gil, que é o movimento antropofágico. Tá? Mas aí é outra aula, é outra questão, não vou entrar nesse negócio ainda não. Mas por que eu botei a Tarsila então aqui, ora pois? Para mostrar, essa é uma carta que a Tarsila escreveu para a filha. Olha que coisa fofa. E ela diz, estou fazendo uns bichos bem brasileiros, que têm sido muito apreciados. Agora fiz um que se intitula A Cuca. É um bicho esquisito, no mato com um sapo, um tatu e um outro bicho inventado. E aí, por que eu trouxe isso? Para a gente poder já começar a aula, já que a gente vai falar dos principais autores e as obras desses autores, personalizando, humanizando esses autores. Era gente, mandou carta para a filha, falou de um bichinho que estava pintando, disse de um quadro que está sendo muito apreciado. Né? A gente às vezes olha para as obras e esquece que tinha uma pessoa, né? Sentimento, gente por trás. Então aqui foi uma mulher brasileira, Tarsila do Amaral, que pinta em 1924, nesse primeiro momento do modernismo, A Cuca. Como a gente vai falar dos principais autores e obras da literatura, eu não quis deixar a Tarsila de lado, já que ela não é literata, mas ela é artista plástica, ok? Outra também que fica conhecida, ainda não nesse primeiro momento, mas um pouco depois, é a Pagu, Patrícia Galvão, que desenhava, escrevia, tá? Escrevia crônicas, mas os desenhos dela são lindos. Ela tem uma gatinha, que é uma assinatura, é a coisa mais fofa, tá? Foi casada com ele também, mas aí a gente deixa a fofoca para depois, ok? Bom, então, o que a gente enxerga aqui nesse quadro? Vocês devem ter visto Vanguarda já em algum momento, né? Para chegar em modernismo. Não lembra aquelas pinturas da Vanguarda? Aquela coisa mais cubista, né? Umas formas que são um pouco diferentes de umas pinturas mais realistas, que parecem retratos. E aí tem uma galera que, mas isso aí é arte. No dia que não cabe a mim ou a você dizer o que é arte, né? A não ser que você seja um crítico de arte. Acredito que não. Senão, talvez não estivesse dando aula para você por aqui. Mas o que cabe... Elisa, mas eu não gosto. Tudo bem, beleza. Subjetivo total, né? Mas não é porque a gente não gosta que aquilo não pode ser algo importante, né, gente? Então, no caso aqui, a gente tem um grande expoente das nossas pinturas de arte moderna. Tarsila do Amaral junto com a Anita Malfatti, poderosa. São as nossas grandes pintoras dessa época, tá? E aí, falando da Anita Malfatti, o que acontece em 1917 com a Anitta? O show dos poderosos? Não. Adoro fazer essa piadinha. É bem ridículo, mas eu gosto de fazer. Vai acontecer a exposição da Anita Malfatti. A Anitta tem um pai que é italiano, uma mãe americana, ou o oposto, não vou lembrar direito. E ela vai para os Estados Unidos estudar pintura em 1910, volta para o Brasil, depois ela vai para a Europa primeiro, depois volta para o Brasil, depois vai para os Estados Unidos. E aí tem contato com as estéticas vanguardistas, né? Cubismo, expressionismo, dadaísmo. Ela se encanta por essas estéticas, começa a pintar tendo como base
essas estéticas e vem para o Brasil em 1917 e faz a sua exposição aqui em nossas terras. Pois bem, é um grande choque essa exposição, as pessoas não estavam preparadas para aquilo que ela tinha a oferecer, ainda éramos muito conservadores, ainda arbitrávamos muito sobre o que era ou não é arte, olhávamos alguma manifestação artística que não nos agradava e dizíamos que não era arte, tudo no passado, né? E aí, enfim, na exposição da Anita Malfatti, há um verdadeiro burburinho, caótico. Inclusive Monteiro Lobato, sim? Monteiro Lobato? Então, ele escreve um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, em que ele vai dizer que existem dois tipos de artista. Um que vê a vida de maneira saudável, bela, e que se inspira em pintores como Rembrandt, blá blá blá, e que fica orbitando em torno desses sóis imorredouros. Adoro falar isso, acho tão pomposo. E que se não é genial, pelo menos pinta direitinho. E aí ele vai fazer essa dicotomia, essa divisão e dizer: por outro lado, tem um grupo de artistas que vê a vida de maneira estrábica. Sim, estrabismo, né? Furúnculos de cultura excessiva. Acho espetacular você escrever um artigo dizendo que um pintor é um furúnculo de cultura excessiva. Espetacular no sentido irônico, tá, gente? Pelo amor de Deus. E ele vai dizer que Anita Malfatti, porque está andando com esses modernistas, né, está se tornando esse segundo grupo. Obviamente não é algo legal de você ler sobre você ou da sua exposição, visto que a Anita era uma grande pintora, excelente pintora, mas esbarrou no conservadorismo, enfim, daquela época, daquela só, tá? Enfim, a exposição dela foi um grande burburinho. Ela nunca mais pintou com a mesma forma. Os estudiosos falam que ela perdeu a virilidade da pintura, aquela paixão que ela tinha para pintar, nunca mais ela teve do mesmo jeito, depois da crítica que o Monteiro Lobato, senhor Monteiro Lobato, esse homem que nem é polêmico, né, e nem escreve coisas, enfim, dentro da sua literatura. E aí ela nunca mais consegue pintar do mesmo jeito. Só que o que acontece a partir daqui? Tem uma cena de uma minissérie chamada... Não é Explode Coração, Explode Coração foi uma novela. Não vou lembrar agora, depois eu vejo aí com vocês. Mas é uma minissérie que fala sobre a semana de 22, aí tem uma cena da Anita Malfatti com o Oswald de Andrade, os dois conversando, o Oswald pedindo por favor, pelo amor de Deus, para a Malfatti participar da semana de 22, e ela dizendo que ela não queria participar da semana de 1922, porque ela já tinha sido, enfim, difamada horrores por Monteiro Lobato. Um só coração. Recebi aqui no meu ponto aqui, ó. Falar aqui, ó, diretor. Um só coração, viu? Então, Explode Coração, não Explode Coração, inclusive a música do Gonzaguinha, tem nada a ver. Em Um Só Coração, então, pronto, aqui, ó, falou aqui o diretor, que tem essa cena da Anita Malfatti com o Oswald de Andrade, os dois discutindo, e o Oswald pedindo, por favor, vem participar da semana de 22, e ela dizendo que não quer, porque ela já tinha sido, enfim, esculhambada ali pelo Monteiro Lobato, e ela estava muito triste, obviamente, com tudo isso. Spoiler, ela participa da semana de 22, rola o processo de convencimento, tá? Bom, o que acontece então depois dessa exposição da Anita Malfatti? Uma galera começa a perceber que gostou muito do que a Anita fez, muito. E aí começa a perceber assim, por que não gostaram? Eu gostei, eles não gostaram? O que tem aqui nessa exposição que fez a gente curtir tanto? E aí você vai ter dois grandes nomes que são dos nossos dois principais autores, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, saindo em defesa dessa mulher aqui. E aí é muito interessante que o próprio Mário de Andrade, quando vai sair em defesa da Anita, ele escreve um poema parnasiano, que é justamente o que vocês sabem, o modernismo mais critica, né? Que é aquela estética conservadora, sem nenhum, enfim, olhar social para nada. E ele vai escrever um poema parnasiano para ela. Aí logo depois ele fala assim, por que eu fiz isso, ora bom? Né? Se eu estou querendo defender a arte moderna e a ruptura com tudo que veio antes, como é que eu vou escrever um poema parnasiano? Isso mostra bem esse primeiro momento dos modernistas de, como diz Renato Russo, acho que não sei quem sou, só aceito que não gosto. Né? Eles não sabiam muito para onde ir, mas eles sabiam aquilo que eles já não queriam mais. Bom, e a gente vai ter então a Semana de Arte Moderna em 1922. Por que 1922 é tão importante? Porque eu tenho o centenário da independência, né? Além de todas as movimentações que a gente vai ter políticas
os grandes acontecimentos políticos que a gente tem aqui nesse primeiro momento. E aí a Semana de Arte Moderna, na verdade, não foi uma semana, foram 3 dias ou 4 dentro de uma semana no Teatro Municipal de São Paulo, e aí foi o caos, porque era a elite brasileira, que os modernistas, né, enfim, não batiam ponto não, tá? Eles não batiam ponto, eles tinham dinheirinho. O João de Andrade era riquíssimo, tenso. Eles alugam o Teatro Municipal de São Paulo, só você, né, alugar o Teatro Municipal de São Paulo. Eu vou alugar o Teatro Municipal de São Paulo com os amigos fazer uma exposição, não vou, né, gente? Então, só para vocês terem uma ideia. E aí, ó, eram os filhos da burguesia, os filhos dessa elite fazendo uma exposição, a elite foi lá assistir, só que eles deram de cara com uma arte moderna e, por exemplo, um homem declamando um poema do Manuel Bandeira, que é o outro que a gente vai ver aqui, Os Sapos, que na verdade era uma grande crítica à burguesia. Eles se sentiram super atingidos, aí vaiaram, voto mate, foi um caos, tá? Foi um caos. Mas foi interessante, porque do caos nasceu a grande revolução artística, porque na verdade eles não queriam que as pessoas gostassem, não. Eles queriam que as pessoas vissem o que eles estavam fazendo. E viram. E teve frutos, porque se hoje em dia a gente está acostumado com os quadros ou com uma linguagem mais coloquial dentro da própria literatura, agradeço a essas pessoas aqui, que botaram o rostinho de apapá, para poder abrirem um caminho pelo qual os literatos hoje em dia passam, tá? E a grande urbanização, quase esqueci isso aqui, né? Enfim, a grande urbanização de São Paulo. E aí, por que é tão importante? São Paulo está sendo modernizada, está passando por várias modificações. E a gente tem aquela questão da política do café com leite, enfim, entra um presidente, depois um presidente, né? Enfim, a república e tal. Então, eu tenho uma grande modificação na cidade de São Paulo e eles vivem em São Paulo. Então, São Paulo vai ser o centro, como até hoje ainda é, né? O São Paulo é o grande centro econômico, a grande efervescência cultural que a gente tem em divisão do Sudeste é em São Paulo. Se a gente pensar que nessa época não tinha nem Brasília, que o Brasil para dentro ainda era pouco urbanizado, São Paulo era o grande epicentro dessas movimentações todas, tá? Só para vocês se ligarem aqui um pouco. Bom, o que é o modernismo então? Eu costumo comparar o modernismo com vocês, adolescentes. Por quê? Porque vocês adolescentes, quando estão crescendo, vocês começam a olhar para uma autoridade, no caso um passado, pai, mãe, professor, enfim, qualquer pessoa que represente algo que veio antes de vocês começam a olhar para aquilo e perceber que vocês têm gostos e sensações e opiniões que são diferentes. Óbvio, né, gente? Vocês são outras pessoas, vocês não são cópias. Enfim, ninguém é cópia de ninguém, não sejam. E aí, nesse movimento, vocês começam a tentar mostrar para o outro aquilo que vocês são. E aí, muitas vezes, na maioria das vezes, né, pai, mãe, professor, coordenador, seja lá, né, papagaio, periquito, seja lá quem tome conta, olha para o adolescente e chama de aborrecente. Já ouviram essa? Dizem que vocês são rebeldes. É muito difícil lidar com essa pessoa porque tudo ele reclama, tudo ele não quer. Por quê? Porque no processo da construção da alteridade, no processo da construção da sua própria identidade, uma busca da sua própria expressão, você começa a negar aquilo que antes era imposto a você. Claro que não era imposto de maldade, mas é imposto porque são as regras, enfim, né? Como as coisas funcionam. Então você começa a falar, não, não quero isso, eu tenho um outro jeito. E aí você vai buscar a sua maneira de se expressar. Normalmente, como vocês são muito jovens e têm pouco conhecimento de vida, de mundo, de leitura, de tudo, porque tem mesmo cada questão da idade, não é porque vocês são, né, menos inteligentes, não, é porque tem menos tempo de vida aqui na Terra. Vocês fazem isso meio atabalhoadamente, assim, vocês ficam meio rebeldões, né, enfim. 5.000 tatuagens, 50 piercings, ou sei lá, se os pais usam 5.000 tatuagens, 50 piercings, você não vai querer nada disso, ou o contrário, e por aí vai. Vocês começam meio que a bater de frente, né? Por quê? Porque vocês estão se reconhecendo. E normalmente dizem que a adolescência é essa parte mais difícil aí, porque é na adolescência que vocês começam a se reconhecer como sujeitos, com opiniões, com gostos, com vontades, né? Enfim, com desejos, com sonhos, com limites. E aí vocês acham que vocês são um grande super-herói que nunca nada vai acontecer com vocês. Valeu, né? E aí vocês não sabem lidar muito bem com isso e começam a bater de frente. Então o modernismo ele é mais ou menos parecido com vocês, assim. Porque o modernismo vai olhar para o passado e vai falar assim, não quero mais o que você tem para me dar. Eu quero ser eu mesmo. Aí o que você é? Eu não sei. Eu só sei que eu não sou assim, assada, né? Estão se ouvindo, né? Falando, eu sei disso.
Aí vem essa orientação revolucionária que vocês também têm, do eu vou mudar, eu vou não sei o quê, o modernismo também tem a mesma coisa. E no fundo, tudo isso acontece porque vocês estão buscando a própria expressão, entender quem são, mostrar para o mundo por que vocês estão aqui. O modernismo também. Só que, obviamente, o modernismo não vai fazer da mesma maneira que vocês, né? Não dá para ele fazer tatuagem ou piercing. Ele vai fazer de outra forma. Então, vamos olhar para cá? Primeiro, o rompimento com o passado. Quem era o passado imediato dos modernistas? O parnasianismo, ok? Lembra do parnasianismo? Aquela estética conservadora, as rimas ricas, uma poesia ausente de questões sociais, né? Enfim, arte pela arte e tudo mais. O hino nacional, ele tem uma estética parnasiana. Nosso hino que é muito bonito. Se você não entende, tem dicionário. Vá ler, para você entender o que o nosso hino fala. Que ele fala de vocês, inclusive. Porque ele fala do futuro da nação, que no caso já não sou eu, que eu estou ficando velha, são vocês mesmos. Então, segura essa responsabilidade aí e entenda. Como é que eu rompo com o passado? Como é que vocês acham que a gente rompe com o passado? A gente começa a dizer não, né? Mas tem uma maneira que você tem de você romper com isso de maneira mais aviltante. Pensa que esse primeiro momento do modernismo é o momento em que eu tenho como se fosse uma grande floresta na minha frente e eu preciso devastar essa floresta, abrir na marra mesmo, porque senão eu não consigo passar. Então eu vou abrir na marra e sair passando, de vez em quando a gente atropela tudo, né? Tipo, dá pra saber o que vocês fazem, né? Também assim. Como é que eles vão romper? Com sarcasmo, com ironia, com piada, com um deboche mesmo. Eles vão começar a olhar os parnasianos e debochar. Olhar as poesias românticas e fazer paródia. Eles vão começar a criar outras poesias que as pessoas vão olhar e falar assim, pô, mas isso aqui é poesia? Mas eu não estou acostumada com essa poesia. E que bom, porque aí você não está acostumada com essa poesia, mas você leu e você vai ficar com aquilo encucado, né? Pensando sobre aquilo, que é justamente o que os modernistas queriam. Tá? Então eles vão romper com o passado, porque eles têm o que a gente vai chamar de orientação revolucionária. O que é revolucionário? É modificar, é mudar alguma coisa. Tá? E aí, essa revolução dentro da literatura, estou falando especificamente da literatura, tá? Não estou falando das outras artes modernas, não, especificamente da literatura. Eles vão revolucionar com o que a gente vai chamar de liberdade formal. Liberdade é o que todo mundo busca, né? A gente às vezes confunde liberdade com outras coisas, né? A liberdade também tem responsabilidade. Ser livre não é ser irresponsável. E eles tinham as responsabilidades deles, que era essa proposta de uma nova maneira de fazer arte. Esse era o grande objetivo, esse era o grande projeto, essa era a grande responsabilidade que os modernistas tinham para com a cultura do povo brasileiro. Trazer uma nova discussão, uma grande discussão, perdão, em torno de uma nova arte para que a gente conseguisse modificar o nosso olhar sobre essas manifestações e sobre o nosso próprio povo. Porque antes, aquilo que era do povo, ou seja, aquilo que era da maioria, não entrava nas discussões estéticas. As discussões artísticas eram relegadas a um pequeno grupo de elite com grana que mandava e desmandava e deixava o povo para lá. Só naquele século, tá, gente? A gente sabe que isso já não tem nada a ver com o que a gente vivencia, tá? Então, os modernistas tinham como grande projeto trazer aquilo que é do povo, porque eles eram brasileiros, para a grande discussão artística. Essa era a grande responsabilidade que eles tinham. Mas eles buscavam a liberdade por causa justamente disso. Então, que liberdade vai ser essa? A liberdade formal. E a gente vai ter o que a gente chama de versos livres e versos brancos. Versos livres sem a métrica, eu escrevo o tamanho do verso que eu quiser, e branco sem rima. Para a época, isso foi um choque. Hoje em dia, você escreve verso assim, né? Eu vou escrever um negócio que eu estou sentindo. Escreve, põe só assim, como se fosse as estrofezinhas, mas não tem nem... Só saiu escrever. Isso é verso livre e verso branco, tá? E eles vão trazer para dentro do conteúdo, porque eu estou falando de forma aqui, né? Para dentro do conteúdo, as questões do cotidiano, o dia a dia, a vivência do povo. Por quê? Porque eles estão em busca de uma expressão genuinamente brasileira. Até esse momento, é como se a literatura que é feita no Brasil, apesar de brasileira, ainda fosse uma cópia dos moldes europeus. Os parnasianos imitavam os moldes europeus. Os próprios modernistas, no primeiro momento, vão imitar, né? Com o pau-brasil existe uma certa imitação. Depois o Oswald de Andrade vai entender que, no fundo, eles não estavam imitando, eles estavam se inspirando, e ele vai criar um movimento antropofágico, que é bem pautado nisso.
Mas eu tô o tempo inteiro buscando ver quem eu sou. Tipo vocês, de vez em quando vocês se pegam, caraca, eu tô fazendo igual minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô, meu professor. Por quê? Porque você tá buscando entender quem você é. E não tem problema nenhum você ser parecido, não é nada disso, né? Mas é só porque às vezes rola esse conflito do, pô, isso aqui é meu ou isso aqui é do outro? Até com um grupo de amigos, né? Às vezes a gente vê os adolescentes todos no mesmo grupo e você fala assim, é todo mundo igual. Meio que perdeu a identidade. Tá vendo? Essa pessoa meio que perdeu a identidade, porque ela é igual a todos os outros. E aí você não sabe se isso é seu, se é do seu amigo, se é do fulano. Fica essa coisa meio copiada. Os modernistas, eles estão tentando entender como é que faz. Então eles vão buscar essa expressão genuinamente brasileira. Como? Primeiro, pela linguagem. Então eu vou usar uma linguagem que é coloquial e que também é revolucionária, porque se você pensar na poesia, a linguagem não era coloquial. Pensa no parnasianismo. Tá? Então eles vão buscar uma linguagem que é coloquial, uma linguagem que tem a fala brasileira, né? Um português brasileiro mesmo. O primitivismo é voltar nas primícias, no início. Então eles vão buscar, por exemplo, na Carta de Achamento do Brasil, lá do Peru Vaz de Caminha, esse primeiro momento do contato do europeu com o brasileiro, que no caso eram os povos originários, né, que estavam aqui, que eram os donos dessa terra, que aqui viviam, e ele vai buscar dentro daquela literatura de informação ali, material para que ele possa redescobrir, reachar um Brasil, não por uma visão eurocêntrica, mas por uma visão do povo dessa terra, tá? E esse nacionalismo crítico, todos eles tinham um profundo amor à pátria, um profundo amor a essa terra. Mas eles também sabiam que essa terra tinha muitas mazelas que precisavam ser sanadas. E aí eles tinham essa visão nacionalista, um amor à terra, um amor à pátria, um olhar de que aqui tem tudo para dar certo, mas eles criticavam aquilo que ainda não tinha dado. Ok? É diferente do ufanismo, que é olhar para o Brasil e ame ou deixo, né? Tipo, atura ou surta, que não é assim que funciona. A gente está falando de construção de uma sociedade melhor. Tá? Bom, entramos então nos principais autores. Oswald de Andrade, que era o grande revolucionário, Mário de Andrade, que era o grande acadêmico, e o Manuel Bandeira, que era o clássico, o olhar terno para o cotidiano. Esses são os nossos três principais. Tem outros, Cassiano Ricardo, enfim... Manuel Del Pitte, mas a gente vai ficar nesses três, tá? Oswald de Andrade, percebeu a elegância de Oswaldão, com esse cabelinho separado no meio, percebeu? Pode adotar aí essa moda você. Oswald de Andrade tinha uma condição econômica que permitiu que ele viajasse muitas vezes para a Europa. Não, ele não parcelou no cartão de crédito 10 vezes, porque nessa época não podia fazer nada disso. Então você veja que o negócio ali era mais embaixo, né? Oswald de Andrade era muito rico. O pai dele era dono de o que hoje em dia são bairros em São Paulo, eram terras, hoje em dia são alguns bairros de São Paulo. Se não me engano, acho que até os Jardins. Quer dizer, ele ganhava dinheiro, gente. Tá? Ele era o grande filho da burguesia. E aí ele vai viajando para a Europa, e o que ele tem contato, né? O que ele encontra na Europa? As vanguardas europeias. Ele era jovem, revolucionário, estava cansado daquele passadismo, daquela visão conservadora de Monteiros e colegas. E aí ele volta meio que renovado, com esses aros de renovação vanguardista, e se junta a outros para fazer a Semana de Arte Moderna, e finalmente inaugurar o modernismo no Brasil. A sua escrita, a sua maneira de escrever é completamente irreverente. O Oswald, ele era o mais sarcástico de todos, né? Das ideias mais malucas. Eu falo, parece que eu convivi com o Oswald, mas enfim, acho que isso talvez na época eu fosse amiguinha. Ele era muito polêmico, muito irônico, e ele era um grande líder. O Oswald é aquele cara que, se ele falasse pra você qualquer coisa, você falar, pô, sim, claro, vamos fazer. Como é que a gente não vai fazer isso? Só que era muito doido, porque eu já vou voltar nesse slide aqui, porque ele criava as ideias malucas e quem organizava, deixa eu ir lá só para vocês entenderem, as ideias doidas era esse moço aqui, que era o Mário de Andrade, que era o grande acadêmico. Mas peraí que eu já volto lá para vocês entenderem. Quer dizer, não tem esse negócio de dupla Maiara e Malaísa, Simone e Simara, que é dupla, né? Dupla de sucesso, meu bem. Foi Oswald de Mário de Andrade. Fica com isso aí na sua cabeça. Eu gosto dessas também, tá? Eu uso, vivo, mas fica aqui, tá? Bom, ele foi autor de dois grandes manifestos. O Manifesto para o Brasil
falei dele, né? Que vai falar sobre essa questão do primitivismo. Por que manifesto? Por que eu tenho manifesto? Se eu estou criando uma estética literária toda nova e ninguém está entendendo nada, eu preciso criar documentos, manifestos, para que as pessoas leiam e falam, ah, entendi, então é isso que você está querendo? Beleza, ou não beleza, não achei isso legal. Então ele vai criar o primeiro manifesto, que é o pau-brasil, aí vão cair em cima do pau-brasil, falar que é afrancesado, absurdo, tá dizendo que quer uma estética brasileira genuína, mas não tem estética brasileira genuína nenhuma e tal. Aí ele se liga que realmente ele estava vacilando aí nesse aspecto. Nesse mesmo momento ele recebe o quadro, lembra que eu falei da Tarsila? Ele recebe o quadro do Abaporu e aí ele tem um clique genial e aí ele vai criar um movimento antropofágico que vai resumir essas novas tendências estéticas, tá? E que tem ecos até os dias de hoje. Era um grande líder e aí ele tem alguns livros, né? Memórias Sentimentais de João Miramar, que é uma prosa, mas que é totalmente desconstruída. Lembra? Não é uma orientação revolucionária? Eu não estou rompendo com tudo aquilo que é tradicional. Se eu for escrever um romance, ele não vai ser um romance tradicional. Então, hoje o dia vai misturar gêneros. Você está lendo, de repente aparece uma poesia. Tem uma poesia falada do verbo cracar, que ele fala da quebra da Bolsa de 1929. Olha aí, gente. Né? Eles viveram esse momento. Essa primeira geração vai até 1930, tá? Esse momento de quebra de bolsa, de instabilidade, enfim. E aí ele cria esse verbo cracar. E aí ele fala que não sabia que esse verbo era irregular. Que genial. Por que é um verbo irregular? Porque a questão financeira, a bolsa, ela é irregular, né? Tá tudo bem, daqui a pouco tá tudo mal, tá tudo bem, você ganha dinheiro, você perde dinheiro, por aí vai. Então você tem poesia, de repente tem uma notícia de jornal, daqui a pouco você pula um capítulo, daqui a pouco você não tem capítulo nenhum. E aí ele está desconstruindo o que a gente entende como romance, prosa, que tem capítulos e textos escritos lá, paragrafados. E a outra, que é a poesia pau-brasil. Eu ia trazer o livro para vocês, eu só lembrei agora. Olhei para cá e lembrei. Eu tenho o livro em casa, eu ia mostrar, mas enfim, fica para a próxima. Foi mal. Na poesia pau-brasil a gente vai ter uma estética vanguardista, né? E aí a gente vai ter poesias... só isso aqui rapidinho. Esse to be or not to be, that's the question, que é uma ironia, enfim, uma paródia do to be or not to be, that's the question, que é o ser ou não ser, eis a questão, né? E aí ele faz o to be por causa do índio, primitivismo, nativismo, aquela retomada dos valores brasileiros. Mas a poesia pau-brasil, então, nessa estética vanguardista, a gente encontra poesias como essa aqui, olha. São José del Rey, de Oswald de Andrade. São José del Rey, hoje em dia Tiradentes, tá? Tem São João del Rei, que não é essa aqui. Dá uma olhada nessa poesia. Bananeiros, o sol, o cansaço da ilusão, igrejas, o ouro na serra de pedra, a decadência. Se você olha isso aqui rapidinho, você fala, o que tem a ver uma coisa com a outra? A bananeira com o sol, com a decadência, com o ouro? Aparentemente, parece que ele pegou vários termos e saiu lançando no poema, né? Claro que não, porque não é assim que se faz poesia. Isso aqui tem uma influência muito forte do cubismo. O cubismo, que é a estética de vanguarda europeia, na qual você tem vários olhares sobre o mesmo objeto. É como se eu tivesse alguém olhando de frente, outro olhando de trás, outro olhando mais da lateral, né? Como se eu estou nessa TV aqui, eu estou vendo de um jeito, aqui eu estou vendo de outro. Então, na pintura cubista, eu tenho muitos prismas, muitos olhares sobre o mesmo objeto. É o que acontece aqui. É como se ele tivesse chegado à cidade, parado, e olhado a cidade de um ponto. Então, ele está vendo as bananeiras, ele está vendo o sol, ele está vendo o cansaço da ilusão. Que ilusão é essa? A ilusão do ouro. Lembra que Minas Gerais, né, enfim, foi a grande terra explorada pela busca dos minérios. Então, o próprio nome da cidade, do estado, né, lembra isso. Eu acho que eu falei cidade, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. As igrejas, porque em Minas Gerais a gente tem a nossa grande expressão do barroco, as igrejas, né, do Aleijadinho, enfim. O ouro na serra de pedra e a decadência. E esse último verso aqui é um verso resumitivo do que estava acontecendo com a cidade naquele momento, já que a corrida do ouro tinha parado, sanado. Então, eu tenho uma influência cubista muito grande, porque são como se eu tivesse dado um giro, né, na cidade, olhado o que está acontecendo. É um 360. Esses flashes cinematográficos, esse olhar mais rápido, né, essa escrita mais rapidinha em relação à poesia. Ok? Além desse tipo de poesia, a gente tem essa aqui,
que é o grande poema piada, ou os poemas piada, né? Enfim, os poemas pílula, que a gente vai dizer, porque são super pequenininhos, do Oswald de Andrade, amor, humor, e acabou. No caso, esse poema tem um verso só, porque amor é o título, tá? Então, amor, humor. E a gente tem essa mudança fonética de uma vogal para outra. Lembra que o H não tem som, né? Ele é apenas uma letra, então a gente muda um fonema de A para U e fica aqui olhando para isso. O que você quis dizer? Não sei o que ele quis dizer. E aí ele vai forçar o leitor a participar ativamente da construção do sentido do texto. Amor, humor, por quê? Porque ele te faz feliz? Porque é uma ironia, amor não existe, estou sendo sarcástico. Porque o amor anda de braços dados com o humor. Tem coisas engraçadas que acontecendo. Não sei, você vai precisar participar ativamente da construção do sentido desse texto. E isso, para a época, era uma grande revolução. Isso não se fazia, tá? Ainda mais um poema desse tamanho, ok? Esse é o Oswald, então, nosso grande revolucionário, nosso grande líder, enfim, o homem das grandes ideias enlouquecidas que seguiam por aí, né? Aquele que convencia as massas. E aí, quem é que estava junto dele? Mário de Andrade. Não eram irmãos, tá, gente? Não tem nada a ver. Mas Mário de Andrade, ele era a figura teórica do movimento. Se o Oswald era o criador, né? Enfim, o Mário também era, tá, gente? Porque, só para vocês entenderem, é como se o Oswald fosse o trabalho de grupo. Tem sempre aquele que tem 1000 ideias, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso aqui. Aí quando você pergunta, mas como? Aí a pessoa, não sei, vamos pensar. Não é isso? Aí tem aquele outro que vai, então calma aí, o que você disse? Aí tem sempre aquele que anota. Então as ideias são essas, acho que a gente pode fazer dessa forma. Esse era o Mário. Né? O Mário é a grande figura teórica da coisa. Ele era maestro, poeta, romancista, crítico de arte, especialista em folclore e doutor em literatura. Ele era essa pessoa. Então, obviamente que ele vai organizar todo aquele pensamento meio, enfim, desorganizado do Oswald, ok? Bom, ele viaja pelo Brasil coletando exemplos das manifestações folclóricas e musicais. Ele era um grande especialista em folclore, ele amava falar sobre o folclore, porque para ele era a nossa genuína representação de povo. E muitas vezes a gente pensa como isso se perdeu, né? A gente tem um dia do folclore, e o folclore de fato faz parte das nossas lendas. A gente comemora Halloween, vai falar de lobisomem, bruxa, vampiro. Vampiro no Brasil, gente, com esse sol, não dá. Até de noite ele ficar com calor, não conseguir. Então, a gente tem Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Curupira, as nossas grandes lendas indígenas, as nossas grandes lendas dos povos africanos que foram sequestrados e trazidos para cá, né, para serem escravizados, e a gente deixa isso, a gente renega tudo isso por um olhar, enfim, para um outro país. E aí, desde 1922, essa criatura que está lutando, falando, gente, vamos olhar para nós. A gente tem um potencial absurdo cultural e a gente não valoriza. Por favor, valorizem. Né? E aí ele vai buscar essas manifestações folclóricas e musicais para tentar entender essas manifestações de povo. Isso é linguagem, gente. A nossa linguagem, como é que a gente se comunica, as festas juninas, o próprio carnaval, né? A capoeira, as nossas danças. Ok? Tudo isso faz parte de um patrimônio imaterial, enfim, que não tem preço. E o Mário de Andrade queria saber como isso tudo funcionava. Ele tem um conjunto de poesias, né, de poemas, chamado Meditações. Por quê? Porque ele fazia associação de imagens com sentimentos. O que isso quer dizer? Ele entendia que uma experiência imediata, uma experiência efêmera, ela pode se transformar numa reflexão sobre aspectos da própria vida, aspectos do cotidiano, aspectos sociais e aspectos relacionados ao país. Ele tem uma poesia que ele escreveu, acho que 10 dias antes de morrer, falando sobre o rio Tietê. E aí ele vai descrevendo a poluição do rio Tietê, e a partir da poluição do rio Tietê, ele vai falando sobre a poluição do país. Olha que coisa interessante, né? Ele olha algo que está ali, é uma reflexão, algo imediato, corriqueiro.
um rio poluído. Mas o que esse rio poluído representa? Então as meditações, elas partem dessa associação das imagens com os sentimentos, trabalhando com o que a gente vai chamar dessas alegorias, essas metáforas de algo muito maior. Ele é um pouco mais discreto que o Oswald, já falei. Ele era extremamente apaixonado por São Paulo, tanto que ele escreve um livro chamado Pauliceia Desvairada, que o próprio nome já mostra que é essa São Paulo completamente enlouquecida, né? Pela modernização, enfim, pela rapidez como as pessoas andam. Não sei se já foram para São Paulo, mas, né, se você anda um pouquinho devagar na frente das pessoas, elas se irritam com você, elas, né, passam correndo, né? As pessoas andam muito rápido, né? É uma cidade, enfim, mais agitada, bem mais agitada. E ele era completamente apaixonado por São Paulo. E a temática da antropofagia. A sua principal obra é Macunaíma, sim, o anti-herói de nossa gente. Mas além de Macunaíma, ele também escreveu um outro livro chamado Amar, Verbo Intransitivo. A gente sabe que não é, né? Se a gente pensar na gramática normativa, amar não é um verbo intransitivo. Quem ama, ama alguém ou algo, é um verbo transitivo direto. Mas ele vai dizer que amar é um verbo intransitivo, é como se o verbo bastasse a si mesmo, não precisasse de mais nada. Quando você conhece a sua própria língua, você cria essas genialidades. Bom, o que é então amar verbo intransitivo? É uma crítica aos burgueses, né? Ele vai falar de uma família da elite de São Paulo que contrata uma imigrante, uma frau, né? Enfim, que vem para servir como governanta, mas na verdade ela não era governanta, ela veio para iniciar sexualmente o filho mais novo, enfim, o filho dessa família. E aí o Mário de Andrade ele vai fazer uma crítica implacável a esse costume burguês, né? a esses burgueses endinheirados da elite paulistana que olham para os outros e criticam os costumes dos outros, mas eles mesmos são hipócritas e fazem coisa muito pior. Tá? São burgueses que não têm cultura mesmo, assim, não conhecem nada, sabe? Assim, acham que certo pra quê? Artista pra quê? Esses artistas aí... Né? Incapaz de lidar com verdadeiros sentimentos e que só desempenham os papéis que a sociedade capitalista impõe a eles. Então eu vou fazer aquilo que a sociedade mandou fazer porque eu quero viver de aparência, né? Não acontece hoje em nenhuma rede social isso, imagina. Isso só acontecia na época mesmo do Mário de Andrade. E aí a gente tem aqui um trecho em que ele está criticando a religião por conveniência. Quando Carlos nasceu, batizaram, pois não. As meninas iam nas missas de domingo, se era manhã de sol, o passeio até fazia bem. Com 9 anos, mais ou menos, recebiam a primeira comunhão. Dona Laura mandava-lhes ensinar o catecismo por uma parenta pobre, muito religiosa, coitada. Catequista em Santa Cecília. Dona Laura usava uma cruz de brilhantes que o marido dela para ela no primeiro aniversário de casamento. Era uma família católica. Mentira, era nada. Só frequentava a igreja porque, enfim, tinha que frequentar, né? Católico mesmo, religioso mesmo, temente a Deus, era essa aqui, ó, que era muito religiosa e mais pobre. Ele faz esse contraponto. É a vida de aparências que ele vai criticar. E, rapidex aqui, Macunaíma, que enfim, uma personagem que vai se transformar a todos os instantes, assumindo feições das diferentes etnias que compõem o povo brasileiro. E aí a gente vai ter o negro aqui aparecendo finalmente como componente histórico, cultural, político daquilo que nós somos, né? Porque até então não se falava sobre isso. Ok? E aí ele vai trazer essa mitologia dos povos originários e vai misturar. O Macunaíma ele é negro, filho de uma mãe índia, e no meio do livro ele vira um louro de olho azul. Esse aspecto fantasioso para poder falar sobre essas questões folclóricas que existem no país. Macunaíma é esse anti-herói malandro, enfim. E ele não é que ele fosse mal, tá? Ele era imoral, não, ele era amoral, ele não tinha esse senso de moralidade. Então ele fazia as coisas mais insanas, tá bom? É a grande obra do Mário de Andrade. E por último, um queridinho, Manuel Bandeira, que tinha um olhar muito terno, uma ternura de visão para o cotidiano. Manuel Bandeira foi diagnosticado muito novo com tuberculose e o médico disse para ele, não sei se você morre hoje, amanhã, mais tarde. E aí ele passou a vida com a sombra dessa morte o acompanhando. Lembra que tuberculose é uma doença incurável, né? E aí ele passa a vida inteira com essa sombra de quando é que eu vou morrer? E ele fica doente, ele se interna num sanatório para se tratar. Lembra que o sanatório nessa época não era só para questões mentais, tá?
Só que Manuel Bandeira morre com 82 anos. E não é tuberculose que ele morre. Então você imagina você viver 80 anos com essa sombra. O que ele vai fazer? Ele vai buscar na arte a sua libertação, o seu grande consolo. E ele encontra o grande consolo na poesia. Qual é a grande inovação do Manuel Bandeira? O uso da linguagem na apresentação da questão cotidiana. Ele tem tudo que é do dia a dia vai passar por um filtro de lirismo, sabe? Assim, ele vê uma folha caindo e ele vai falar muito simples, de uma maneira muito simples sobre aquilo, mas de uma maneira extremamente poética, né? Não é tipo eu que vou olhar e falar, caiu uma folha. Ele vai olhar aquilo e vai descrever de uma maneira extremamente poética. Ele participa da Semana de Arte Moderna não fisicamente, ele não pode ir para São Paulo porque ele está em tratamento, mas ele participa da Semana de Arte Moderna escrevendo os sapos, que é declamado. Então o Manuel Bandeira tem essa evocação do passado, essa simplicidade poética. E aí, só para a gente fechar, vou ler para vocês o Estrada. Esta estrada onde moro, entre duas voltas do caminho, interessa mais que uma avenida urbana. Nas cidades, todas as pessoas se parecem. Todo mundo é igual. Todo o mundo é toda a gente. Aqui não. Sente-se bem que cada um traz sente-se bem que cada um traz a sua alma. Cada criatura é única. Até os cães. Estes cães da roça parecem homens de negócios, andam sempre preocupados. E quanta gente vem e vai. E tudo tem aquele caráter impressivo que faz meditar. Enterro a pé ou a carrocinha de leite puxada por um bodezinho manhoso. Nem falta o murmúrio da água para sugerir pela voz dos símbolos que a vida passa e que a mocidade vai acabar. E aí é bem esse olhar da melancolia, né? Da ternura, do lírico para algo cotidiano. A água diz, a vida passa e um dia tudo acaba. Tipo essa aula aqui que acabou agora. Tchau, gente!